Tudo comunica. Fez o branding, fez lá a papelaria do seu escritório. Ela é linda. O que você quer transmitir? E aí não para na papelaria. É o jeito que o café é servido, é o jeito que a pessoa é atendida, é o WhatsApp que chega para ela depois, é como aquele orçamento chega até ela. Tudo está comunicando valor ou a falta dele. Às vezes a gente acha que o que interessa é a especialidade. E eu não tenho dúvida, você tem que ser um bom advogado. Mas a gente está jogando um jogo que é de percepção, de associação, de valor, de cultura, de identidade, de tudo isso. Boas-vindas ao Bate-Papo Auro, o podcast que acredita que a carreira jurídica é feita de escolhas reais, corajosas e muitas vezes surpreendentes. Aqui a gente fala sobre advocacia e inovação, com leveza, profundidade e um toque de caos criativo. Porque ninguém disse que advogar seria fácil, mas pode sim ser mais leve. Hoje o nosso papo é sobre um desafio que toda advogada ou advogado que busca se destacar precisa enfrentar em algum momento. Como construir uma marca forte, humana e que gere conexão real. E para isso recebemos uma referência absoluta no assunto. Beatriz Guarese é estrategista de marcas, TEDx Speaker, LinkedIn Top Voice e criadora da plataforma Beats to Brands, uma das maiores comunidades de marketing do Brasil. Ela já atendeu empresas como Google, Meta, Itaú, Rock in Rio e agora está aqui com a gente para falar sobre branding e o que a advocacia pode aprender com as marcas mais relevantes do mercado. Boas-vindas, Bia. Obrigada, gente. Bia. Obrigada. Que prazer. É um prazerzaço ter você aqui e eu já vou começar com uma frase que você costuma dizer, que é quem faz uma marca acontecer são as pessoas por trás dela. E eu queria entender um pouquinho, quando foi que essa ficha caiu para você? Quando foi que essa ficha caiu pra mim? Nossa, gente. Bom, vamos lá. Eu trabalho com branding há mais de 10 anos, né? E eu sempre fui, até falei isso no palco agora, eu acho que mais do que uma especialista em branding, eu sou uma entusiasta do branding. Mais do que, eu trabalho com o que eu gosto daquilo que eu escolhi para trabalhar, sabe? Eu piro mesmo em pensar, cara, as pessoas escolhem coisas todos os dias, o tempo inteiro, e essas coisas, elas têm valor simbólico, cultural, identitário. A gente está mexendo com coisas muito viscerais, né? Muito humanas. E agora, especialmente nessas conversas todas, o que é tecnologia, o que é gente, o que é substituível, o que é... Eu fico nessa de, não, assim, a gente vai continuar consumindo as coisas, essas coisas que a gente consome vão continuar falando sobre quem a gente é. Então, esse é o lado do fascínio em relação ao branding. E quando eu descobri que pessoas faziam escolhas e projetos e metodologias e faziam isso acontecer, eu acho que o meu fascínio veio... Eu quero ser uma dessas pessoas. Legal. Sabe? Eu quero realmente saber que eu botei a mão num pedacinho daquilo que a pessoa tá comprando, tá usando, tá consumindo, tá facilitando a vida do trabalho dela e tal. Então, assim, tanto que dos mesmos criadores das pessoas por trás das marcas, é o eu que fiz. Eu piro, eu sempre falo isso para as pessoas, cara, aponta pra coisa no mundo, assim, olha pra ela e diz, eu que fiz. Porque eu acho que quanto mais a gente faz isso, mais a gente se coloca, a gente também tá levando aquilo a sério, sabe? A gente também tá prestando atenção. A gente também tá pensando... Eu acho que quando a gente se desloca, é quando a gente começa... tanto faz. Isso aqui tá meio chato, mas não tem problema. Cara, não, você que fez. Então vai lá e faz da melhor forma possível. Nossa. Bia, aí você comentou que já tem 10 anos de carreira só no branding, né? Já passou por agências, startups, grandes empresas, até criar a sua própria plataforma. Sim. Em que momento você precisava ou que fazia sentido ter esse seu espaço? Eu acho, na verdade, que o espaço precisou de mim. Sabe? Assim... Tô pensando só porque realmente eu acho que eu nunca respondi essa pergunta. A Beats começou como um projeto paralelo a uma carreira que realmente assim, passou por vários lugares diferentes. Desde que eu comecei a Beats, eu fui consultoria, depois startup, depois maior marca da América Latina. E tudo isso uma carreira que foi de especialista, depois foi para gerente, depois foi para head. Então a carreira ia crescendo, mas ao mesmo tempo a Beats ia crescendo. Só que a Beats era isso, assim, quando eu criei, eu não pensava no isso aqui vai ser uma empresa.
isso aqui vai ser um ganha-pão, isso aqui vai ser um império, isso aqui vai ser... Eu só pensava que eu queria ter uma newsletter e eu queria falar sobre branding, porque, de novo, né, entusiasta. Só que aí o espaço foi desse jeito muito leve, e eu acho que isso também é um diferencial. Desse jeito leve, despretensioso, ele foi crescendo. E aí a minha carreira foi crescendo na proporção que a Beats foi crescendo de pessoas, de atenção, de produto, das pessoas quererem consumir aquilo. Uma coisa que eu sempre pensava também é, isso aqui tem valor. Tem valor para um monte de gente, então não tem problema que isso tenha preço. Ou que certos aspectos disso tenham preço. E foi toda essa, né, foi nessa lógica mesmo que eu me vi num momento de que ficou insustentável. Uma carreira que, de novo, né, crescia em responsabilidade, em demanda, e um espaço que crescia também em gente, etc. Era uma coisa ou outra. E aí eu acho que foi isso. Eu acho que a Beats precisava mais de mim do que o corporativo precisava de mim. Legal. Sabe? Não que a minha carreira não me realizasse, sempre me realizou muito. E talvez durante muito tempo eu precisei daquilo pra me afirmar, pra me desenvolver, pra aprender, pra conhecer gente, pra ganhar salário, obviamente. Porque também mandei newsletter de graça esses anos todos, porque tinha, né, remuneração como CLT. Mas chegou uma hora que foi muito claro pra mim, assim, se eu sair do meu emprego agora, qual a diferença que isso faz naquela empresa? Ah, lógico, a gente sempre quer fazer falta, a gente gosta dos colegas, mas, cara, a empresa vai continuar faturando o que ela está faturando, ela vai continuar sendo o que ela é no Brasil, ela vai ser ainda mais. Comigo ou semigo. Se eu sair da Beats, o que a Beats se torna? E, cara, esse espaço precisa de mim. Esse espaço precisa da minha energia. Ele merece a minha energia. Essas pessoas merecem a minha energia. E foi aí que, de repente, empreendedora, gente. Há 2 anos. Muito legal. E além de você ter passado por vários lugares, você também conversa com diferentes pessoas, né? Então, desde especialistas, criadores, empreendedores, lideranças, enfim. Acabei de sair de uma sala cheia de advogados. Exatamente. Então, público mais Super. diverso possível. Super. E qual foi o ponto em comum que você identificou nas marcas mais fortes que você já acompanhou? Bom, eu acho que essa diversidade de público vem desse lugar de todo mundo é consumidor, né? Todo mundo tá inserido nesse mundo do, de novo, comprar, vender e o significado, o valor simbólico, identitário que isso tem. Então, eu tenho essa felicidade de falar de um assunto que dá pra gente falar de um jeito bem técnico e específico, mas dá pra gente botar, brinquei com o pessoal, falei, eu botei jurídico embaixo e nós vamos fazer isso aqui acontecer pros advogados. O que as marcas mais fortes têm em comum? Ultimamente, quando eu penso numa marca forte, e é muito triplex alugado na minha cabeça, tá? Eu vou dividir com vocês. Quando eu penso numa marca forte, eu penso na capacidade de, o que eu chamo de sobreviver ao tempo. De transcender o tempo. Porque o tempo é o grande desafio, acho que de todo mundo. Pra mim, isso é muito forte, né? Dar conta de tudo, fazer tudo, tá? Tentar tudo, o FOMO, as tarefas, não sei o quê. Só que quando a gente pensa no dia a dia também, é o tempo que eu tenho de atenção de alguém. O tempo que as pessoas estão tentando economizar, delegando para o chat GPT. O grande, enfim, desafio contemporâneo. Então, para mim, as marcas mais fascinantes são aquelas que conseguem transcender o tempo. Não interessa quanto tempo elas existem, se você conhece, se você não conhece, se esse vídeo está passando a 5 segundos ou a 50 segundos. Essa lógica... como é que eu vou dizer? Assim, transcender essa lógica tempo, atenção, consumo. Existir num universo de atenção, consumo, preferência, independentemente do tempo. E essas marcas, o que eu tenho reparado em relação a elas? Primeiro, elas são extremamente consistentes. A gente, quando o branding se popularizou nos últimos anos, e eu sei que ele se popularizou nos últimos 10 anos, porque eu estava lá. A gente, quando populariza o branding, a gente coloca um monte de gente para pensar marca, construir marca, você tem que ter marca. Só que, ao mesmo tempo, a gente botou as pessoas para mexer em marca. Ou para obrigar a marca a performar como num ritmo que às vezes não é o da lembrança, o da associação, o da cultura, né? Que existe aquilo, a gente sabe que vem e vai muito rápido, e existe aquilo que permanece. As pessoas começaram a colocar a marca nesse lugar de não tá dando resultado, troca. Não performou, faz de novo. Esse slogan não colou, vamos pro próximo. Esse quarter teve 0,5% a menos do que o quarter anterior, também vamos mexer. Só que as grandes marcas, eu percebo, são extremamente consistentes. Elas não mudam. Red Bull te dá asas. Quanto tempo Red Bull te dá asas? Nossa. Nike, just do it. Havaianas, quanto tempo aquele chinelo é aquele chinelo?
e aquele chinelo há mais de 60 anos, exatamente daquele jeito. Então, assim, óbvio, a tecnologia muda, as redes sociais mudam, tudo muda, e aí entra a segunda parte. É você pegar aquilo que te mantém consistente, segurar aquilo, mas não deixar parar no tempo. Não ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V e ficar aquela marca velha. Você sempre pertence ao hoje. Do jeito, assim, com o valor que você carrega, mas com as possibilidades que existem no momento, assim. Aí é nisso que eu piro. Tipo, como é que essas marcas... e acho que é aí que tá o segredo, assim. Você, de novo, você identifica o que tem de mais reconhecível e valioso. E segura aquilo. Dá tempo para aquilo, para as pessoas assimilarem, entenderem. Isso vale para tudo. Isso vale para campanha, vale para cor. Vale para, né, todo tipo de asset. Você vê as maiores marcas do mundo fazendo rebranding a cada 5 anos? Não. Por que a gente embarcou numa de cada vez que troca uma liderança, cada vez que muda alguma coisinha no produto, as pessoas não vão nos entender mais? As pessoas não entendem mais nada, praticamente. Elas entendem pouquíssima coisa. O que elas já entendiam sobre você, segura e constrói em cima, sabe? Mas também não deixa de construir, não deixa de evoluir, não deixa de encontrar as pessoas onde elas estão. Boa, Bia. Você citou aí que palestrou recentemente, há pouco, para uma plateia de advogados e advogadas. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse nicho, né? Voltar o branding para o mercado jurídico, para o meio jurídico. Porque é algo que eu acredito que seja novo, um tema novo aí para o pessoal. E muita gente pode pensar, branding é cor, logo, acabou. Tenho o meu branding, tenho a minha marca. O que é construir uma marca de verdade, pensando aí, dando uma dica para os advogados e advogadas? Vamos lá. Eu achei interessante o desafio de construir marca nesse universo, quando eu fui me aprofundar nele, porque tem muita coisa que o advogado ele não pode fazer. Então, tem muitos assets e muitas estratégias que são, né, clássicas, pertinentes ao brand e à comunicação, que no direito, elas só não existem. Então, você já parte de um pouco menos. O que pode levar alguém a pensar, cara, então não precisa, nem poderia ter. Ao mesmo tempo, por que você não tem uma série de associações que outras marcas podem ter? É porque você tem que pegar aquilo que você tem e ter mais diferenciação ainda. Mais identidade ainda. O que exemplifica isso pra mim, eu tava falando pras pessoas, é a questão do nome. Cara, pra mim, branding é atalho. É atalho cognitivo. É a primeira impressão. Isso aqui é isso aqui. E se isso for branco ou azul, ou roxo ou laranja, ou fosforescente ou fosco, você vai gerar uma série de associações em vocês. Tais associações podem ser quero ou não quero. Instantâneo. Ninguém precisa falar absolutamente nada. É para isso que serve branding. É atalho. Quando você tem um nome, e aí, sei lá, se eu sou um escritório de advocacia e eu trato especificamente de questões de família e herança. E aí eu me chamo, sei lá, Heritage, que eles adoram termo em inglês. Ou eu sou fulano, eu trabalho no Heritage. Putz, entendi. É pra mim, não é pra mim, quero, não quero, gosto, não gosto. Esse nome me comunicou alguma coisa. E aí, façam o mesmo exercício, ou finance, ou isso, ou aquilo. Existe uma diferenciação já muito explícita quando você nomeia. Se você não pode nomear, infelizmente, você é o fulano, ciclano associados, etc. E, lógico, existem sobrenomes que carregam impressões e tal, mas vamos combinar que para uma pessoa que não conhece nem você, nem o seu concorrente, pode parecer que, cara, eu não posso ter branding. Como é que eu vou ter branding se eu sou obrigada a ser o nome ou se eu sou obrigada a ser o sobrenome? Aí é que você tem que ter. Porque se todo mundo tá jogando esse jogo, como é que a pessoa que tá do outro lado da mesa vai saber no que você é bom? No que você é especialista? No que você é diferente? Então é isso. Se você é especializado, talvez, em famílias, como é que o seu branding, como é que todo o seu universo, e a gente falou muito disso, todos os seus pontos de contato, o jeito que você se explica, interage, como você fala com as pessoas, como você recebe as pessoas, aquilo que você imprime, aquilo que você bota na internet, como que tudo aquilo ajuda a pessoa a entender que você é muito bom naquilo que você se propôs a fazer. E não só muito bom, melhor que o seu colega do lado. É esse o jogo que a gente está jogando o tempo inteiro. Legal. E precisa ter uma diferença entre você ser especialista em algo e o escritório do lado ser especialista em outro algo. E tudo bem, vocês vão lá, cada um ser especialista numa coisa.
Você tem que encontrar esse lugar de diferenciação, sabe? Mas a sensação que eu fiquei, e eu falei isso pra eles, quando eu fui me aprofundar um pouco nesse universo de branding jurídico, é que existe uma coisa de... Agora você é escritório de advocacia. E aí todo mundo esquece de quem é pra ser escritório de advocacia. E eu fiz esse exercício com eles. Eu pedi pro ChatGPT, cria uma marca de escritório de advocacia. Ele não criou uma, ele criou 4. As 4 igualmente genéricas. As 4 igualmente parecidas, muito parecidas com muito do que a gente vê por aí. Então, é isso, assim. Por isso que eu falei pra eles sobre essa coisa da autenticidade com intenção, assim. Seja um pouco mais você mesmo. E aí, de novo, né? O que você sabe, aquilo que você é bom, aquilo que você é diferente. E faça com que isso seja percebido pelas pessoas. Porque você só fazer aquele básico... bonito, feio, azul ou laranja, não é sobre isso. É como é que a pessoa vai entender o mais rápido possível que você é bom naquilo que você está se propondo a fazer. E tem jeitos diferentes, códigos diferentes de você demonstrar isso. Muito legal. A marca pessoal para advogado considera, né, tipo, é muito importante, assim, trabalhar o próprio marketing. E além disso, ainda continuando na advocacia, eu queria saber o que os escritórios e o que os advogados autônomos, pensando também nessa ideia de marketing pessoal, podem aprender com as marcas que você admira, que você acompanha. O que eles podem aprender? Eu acho que essa questão do reforço, da consistência, é uma coisa que todo mundo tá fazendo. Se você começa a reparar assim, brinquei com vocês que Red Bull te dá asas. A gente tá falando de uma marca, sei lá quantos anos tem, mas há décadas construindo uma mensagem. Mas se você entra hoje no seu TikTok, que é o auge do jovem contemporâneo, moderno, grandes criadores de conteúdo que têm viralizado, conquistado as pessoas nos últimos anos, eles encontram o que funciona e eles fazem aquilo mais ou menos do mesmo jeito, repetidas vezes. É ou não é? Com certeza. Então, assim, se você é advogado autônomo, às vezes você está criando conteúdo e cada hora você está fazendo uma coisa de um jeito, cara, o que mais funcionou para você nos últimos tempos? E abraça aquilo como um formato. Porque, de novo, no nível de atenção que as pessoas estão, você vai ficar se sentindo repetitivo, mas aquela pessoa, às vezes, ela não te viu antes. Ela não lembra. Então, encontra o que os seus códigos mais reconhecíveis, assim, o que mais traduz que você é você. E aí pode ser uma cor que você veste ou que está na sua marca. Pode ser um estilo pessoal. Eu vejo muita gente imprimindo estilo com óculos, por exemplo. Que não é só intelectualidade, seriedade. O seu óculos pode ser, às vezes, até um sinalizador de mais informalidade, mais humano, mais... E são todas coisas de imagem pessoal que a gente... Lógico, existe o seu estilo, você tem que bancar, né? Não dá pra você querer ser a Narcisa. Não. Eu não consigo ser a Narcisa. nem que me dissessem que ia me dar mais dinheiro. Você tem que ser aquela pessoa de fato, mas a gente tem que entender, sim, que o jeito que a gente se coloca no mundo é o jeito que as pessoas nos percebem. Então, não tenha medo de ir repetindo até que você seja percebido mesmo e reconhecido por aquilo. Acho que isso é uma coisa a se aprender. E, para mim, essa questão do... que a gente fala muito na comunicação, no marketing, que é tudo comunica. Tudo comunica. Falei isso para eles também. Cara, a gente... beleza, fez o branding, fez lá a papelaria do seu escritório. Ela é linda. O que você quer transmitir? E aí não para na papelaria. É o jeito que o café é servido, é o jeito que a pessoa é atendida, é o WhatsApp que chega para ela depois, é como aquele orçamento chega até ela. Tudo está comunicando valor, ou a falta dele. Então, às vezes, a gente acha que o que interessa é a especialidade. E eu não tenho dúvida, você tem que ser um bom advogado. Eu tô partindo do princípio que eu só tô falando com bons advogados. Você tem que ser um bom advogado, você tem que ser bom naquilo que você faz. Mas a gente está jogando um jogo que é de percepção, de associação, de valor, de cultura, de identidade, de tudo isso. Então, tudo comunica. E muitas vezes, muito bons advogados, às vezes o jeito que você manda um orçamento, cara, sabe, às vezes numa mensagem... Que acompanha cliente. Às vezes numa mensagem de zap, versus um documento estruturado, não sei o quê. Eu nem sei, tá? Eu nem sei o que é valor pro seu cliente. Às vezes, dependendo do seu segmento, dependendo do seu nicho... Existem maneiras e maneiras. Às vezes um áudio resolve, um documento formalizado aprende o que resolve. Como é que aprende o que resolve? Pergunta para as pessoas. Outra coisa para aprender com o povo do branding, pesquisa.
Não sei quantos advogados já pegaram uma amostra, sei lá, 5 ou 6. Não precisa muito. Não estamos falando do Ibope. Não estamos falando de medição de compra, sei lá, brasileiros que compram iogurte. Estou falando de clientes que contratam você. 5 ou 6. Por que você me contratou? Onde você me encontrou? Como você resumiria em uma palavra? O que você mais gostou aqui? O que você melhoraria? Se você fosse meu chefe, o que você me mandaria fazer diferente? 6 pessoas já vai ser o suficiente. Fechando, então, a nossa série de perguntas, a nossa entrevista, você falou muito de consistência. Mas também tem que ter aquele momento que tem que ter coragem para mudar, entender quando é o momento para mudar. Conta pra gente um momento que você já entendeu que foi necessário revisar o seu próprio posicionamento ou de algum local que você já trabalhou e como foi essa experiência. Eu acho que toda mudança externa, ela é antes uma mudança interna, né? Então, é menos sobre acho que eu deveria mudar, por que eu estou mudando? É mais sobre isso aqui não me representa. Opa, por que isso aqui não me representa? Entender? E aí evoluir. Eu fiz um momento de rebranding da Beats, que foi assim que eu pedi demissão do corporativo. Quando eu olhei para aquilo e entendi que aquilo era uma marca, que era uma comunidade, que era uma plataforma, e que como aquilo era, percebido pelas pessoas. O conteúdo sempre foi bom, sempre veio da mesma pessoa, sempre esteve lá do mesmo jeito. Eu tenho certeza que... Com suspeitas. A Danila... A gente A gente acompanha. Obrigada, gente. E eu me dedico muito, assim, eu não afirmo esse tipo de coisa. Não, assim, eu faço questão, eu ofereço conteúdo bom, curadoria, reflexão, qualidade. Não escrevo com inteligência artificial. Eu valorizo mesmo, assim. Só que aquilo tinha uma estética de Canva e de improviso, que era o que eu dava conta quando eu trabalhava 8, 10 horas na CLT. No momento que eu entendi, opa, isso aqui é uma plataforma, isso aqui é parte da vida de um monte de gente importante no Brasil inteiro. Isso aqui tem que ter uma cara diferente. E aí eu fiz um rebranding da minha própria marca, porque eu entendi e vários códigos, assim, por isso que é legal também você se aprofundar nisso. Eu queria ser uma marca com mais estrutura e mais seriedade, mas eu não queria ficar séria, quadrada. Então, como é que você traz ainda um universo colorido, dinâmico, mas ser mais estruturado, ter uma tipografia diferente, se apresentar para as pessoas de um jeito diferente? Então, tudo isso, eu tenho certeza absoluta, assim, que fez diferença para o meu negócio. Muito bem. Bia, muito obrigada pelo seu tempo, por ter topado o convite. Eu queria ficar aqui muito mais tempo. Rápido. Horas. Passou muito rápido, realmente. Sim. E eu queria que você falasse aí, para quem está acompanhando a gente, por onde pode continuar te acompanhando, conhecendo mais o seu trabalho. Perfeito. Olha, o jeito mais fácil realmente de me acompanhar e conhecer o meu trabalho é conhecer a minha marca, a Beats to Brands. A Beats tem uma newsletter gratuita que chega na caixa de entrada toda terça-feira. Tem também o Instagram, onde a gente está lá sempre fazendo curadoria de notícias e referências. Tem podcast. Que mais? Eu mesma. Newsletter. Newsletter, Instagram, podcast. E um jeito também de me acompanhar e o meu trabalho são as palestras que eu tenho a sorte e o privilégio também de fazer pelo Brasil. Então, nos meus canais pessoais tem sempre a minha agenda e esses lugares onde eu tô tendo, acho que privilégio mesmo é a palavra, né? De falar com diferentes audiências sobre como a gente constrói marcas mais relevantes, mais autênticas, mais consistentes e mais legais. Porque eu gosto de branding, eu quero que as marcas sejam legais. Muito bem, obrigada, Bia, novamente. Gente. Obrigada a vocês. E se você achava que branding era só escolher cor, nome, logo, espero que tenha percebido, e acho que deu sim, que marca é tudo aquilo que a gente faz e o que as pessoas sentem depois. Aproveita então e compartilhe esse episódio com alguém que quer se posicionar melhor. E não se esqueça de acompanhar a gente no Instagram, @aurum.br e no TikTok, @aurumbr.